Tudo tranquilo com você? O mundo da bola perdeu dois grandes astros da bola. O presidente da CBF já teve um não para formar a comissão técnica. Mas por que Felipe Luiz disse não para Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF? Mas antes de começarmos, peço para você se inscrever no canal Futebol Arte da História. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui. Não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Muito prazer, eu sou o Fernando, é um prazer de estar aqui com você. O futebol mais triste, Beckenbauer e Zagallo. O mundo da bola nessa semana ficou mais triste. Zagallo faleceu na sexta-feira aos 98 anos de idade. Infelizmente, o Zagallo nos deixou com um grande legado. Zagallo foi o primeiro jogador a se tornar treinador campeão da Copa do Mundo. Ele conquistou a Copa do Mundo em 1958 e 62, bicampeão. Comandou a seleção brasileira, a fantástica seleção brasileira de 1970. Um time fantástico, time não, uma seleção fantástica. Aonde ele formou essa seleção aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Conseguiu colocar praticamente 4 camisa 10 no meio campo daquela seleção e transformou ela na maior e melhor seleção. Bem que eu queria ter visto aquela seleção, mas infelizmente não vi. Mas tive a oportunidade de ver alguns reprises que encantam e me encantaram ver o que o Zagallo fez com aquela fantástica seleção recheada de craques. Gerson, Rivelino, Pelé, Clodoaldo, incrível. Mas, infelizmente, a gente tem que partir dessa para uma outra vida. E o Zagallo, com 98 anos de idade, nos deixou. E nessa segunda-feira, dia 8, Beckenbauer, aos 78 anos, um grande zagueiro do futebol alemão, também nos deixou. Ele foi o segundo jogador a se tornar treinador campeão de uma Copa do Mundo. Ele foi campeão da seleção com a seleção alemã em 1974 e também conquistou o tricampeonato da Champions League com o Bayern de Munique. Naquele momento ele transformou o Bayern de Munique, não só o Bayern de Munique, como o futebol alemão inteiro. O Bayern de Munique, até a chegada de Beckenbauer, era um, depois dele se tornou outro Bayern de Munique que a gente conhece até nos dias de hoje. Uma coisa que entrou muito para a história também de Beckenbauer, junto com a seleção alemã e o país da Alemanha, foi que em 1989 o Muro de Berlim caiu, né? Foi caído. E no ano seguinte, com as duas Alemanhas juntas, o Beckenbauer formou uma seleção e conquistou o tricampeonato mundial de seleções com a seleção alemã. Dois grandes ícones do futebol nos deixou. A gente fica triste, mas deixaram um grande legado aqui para nós. Felipe Luiz não quer ser coordenador. Felipe Luiz, ele se aposentou no final da temporada passada, 2023, e o Edinaldo Rodrigues passou pela ideia, na cabeça dele, de colocar Felipe Luiz, que acabou de se aposentar, Dorival Júnior, juntos na seleção brasileira. Só que tem um problema. O Edinaldo Rodrigues foi cassado em dezembro, entrou como a liminar, voltou agora em janeiro, tirou o Dorival do São Paulo e convidou o Felipe Luiz para ser coordenador técnico. Mas por que o Felipe Luiz diz não? Por que ele não quis esse cargo na seleção brasileira, já que todo mundo fala que quando a seleção brasileira chama, você tem que ir? Vem comigo que eu vou contar agora. Mas antes, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe o vídeo. Você que já é inscrito, compartilhando o vídeo ajuda mais o canal Futebol Arte da História. Eu preciso de você que já é inscrito, convidando mais pessoas para se juntar a nós. Felipe Luiz já deu algumas entrevistas dizendo que ele pretende ser treinador e não coordenador. Mas pode ser também que deve ter ficado um pé atrás com o Edinaldo Rodrigues, sendo que nem pode ficar ainda, né? Ele pode ter seu mandato cassado. Isso mesmo, ele voltou e pode ser que pinte uma liminar que o casse até o final de janeiro. Com isso, ele poderia até perder o seu cargo como coordenador, o risco que o Dorival Júnior está correndo se isso acontecer. Isso é umas cenas para muitos capítulos pela frente ainda, entre Edinaldo Rodrigues, Seleção Brasileira, CBF, Dorival Júnior, e podemos dizer que o Felipe Luiz não quis se envolver no meio dessa confusão. Deixe nos comentários se você acha que ele fez o certo em não aceitar.
Felipe Luiz ele já fez a licença B, já está tudo certo. Está fazendo a A e vai fazer a Pro para comandar times que possam jogar as competições filiadas à Conmebol. Já está tirando a da UEFA, que por sinal ele é bem conhecido no futebol europeu por ter jogado no Chelsea, Atlético de Madrid e Deportivo La Coruña, e foi também um grande lateral esquerdo, jogou Copa do Mundo. Foi para a Copa de 2018, esteve com a seleção brasileira, por isso ele é bem conhecido, tem nome lá fora. Isso significa que o Felipe Luiz negou, ele não quer ser coordenador técnico da seleção brasileira, vai focar mais como treinador, por isso ele não aceitou em ser um coordenador técnico. Concorda com ele? Você acha que ele fez o certo em falar não em ser coordenador para ser treinador? Deixe nos comentários a sua opinião. O futebol vai sentir muita falta de Zagallo e Beckenbauer, dois grandes nomes do futebol mundial que infelizmente nos deixou. O Zagallo, por ter deixado um grande legado, foi, como eu disse no começo do vídeo, ele foi o primeiro na história do futebol a ser campeão como jogador e treinador da Copa do Mundo. Foi tetracampeão, foi coordenador técnico na Copa do Mundo de 94, foi vice-campeão como treinador em 98, esteve presente em 2006 com a seleção brasileira. Praticamente o nome dele na seleção brasileira é muito grande. Tem que respeitar junto como era o Pelé. Os dois, lado a lado na seleção brasileira, realmente eles eram mais torcedores fanáticos pela seleção brasileira do que pelos seus times de coração. E o Beckenbauer, que deixou também um grande legado no Bayern de Munique, conseguiu um tricampeonato de Champions League. Na época, naquele momento, era difícil você conquistar uma Champions League, da mesma forma que é nos dias de hoje. Ser tricampeão não é fácil. Ser campeão já não é fácil, imagine ser tricampeão da Champions League. Foi campeão da Copa do Mundo de 74 e depois como treinador na Copa do Mundo de 1990, depois de um ano praticamente da queda do Muro de Berlim, conseguiu levar a Alemanha ao tricampeonato mundial da Copa do Mundo. O segundo na história do futebol a conseguir ser campeão como treinador e como jogador da Copa do Mundo. Vão fazer muita falta com as suas opiniões e suas declarações. Às vezes podemos concordar ou não, mas são dois grandes ícones do futebol mundial que nos deixou. E o Felipe Luiz, que negou o convite de ser coordenador técnico da seleção brasileira para ser treinador. Ele tem vontade de ser treinador, creio eu que ele não vê a sua personalidade como coordenador e sim como treinador. Mas para falar a verdade, na minha opinião, eu acho que ele não quis ser treinador e não quer ser coordenador, não quer fazer parte da seleção brasileira nesse momento pela bagunça que está. A seleção brasileira, com o Edinaldo Rodrigues, pode ter até o final desse mês, ele pode ter seu mandato cassado e ter um outro presidente que a gente não sabe o que Deus vai acontecer lá na CBF. Deixe seu comentário, é muito importante. Você que está me vendo pela primeira vez, se inscreve, ative as notificações, deixe o seu like, isso também é muito importante. Deixe a sua opinião sobre o que a gente conversou aqui hoje. Isso vai ser muito importante e essencial para o canal. Até a próxima. Fique com Deus. Tamo junto.